Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do CCM Conecta, aqui diretamente do Congresso Anual Unidos pela Saúde. Hoje a gente está com o professor, educador físico e epidemiologista Pedro Cury Alau e o médico infectologista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor Júlio Croda. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês aqui. Prazer estar com vocês. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Show. Gente, para a gente começar a nossa conversa, a gente teve aí acho que a maior emergência de saúde nos últimos 100 anos com a pandemia da Covid, e a gente viu todos os desafios que a população mundial teve que enfrentar, e os governos de cada país, para a gente poder chegar no ponto que a gente está hoje, que a gente de alguma forma saiu do estado de emergência, né? E agora vai aprender a conviver com a Covid. Mas pensando nisso e pensando também que o Brasil sempre foi uma referência em vacinação mundial, então assim, a gente tem de alguma forma uma boa capilaridade, a gente tem acesso, a gente tem experiência, a gente tem capacidade e volume. Mesmo assim, claro, tudo foi bastante complexo por conta do desenvolvimento de uma nova vacina, etc. Pensando nessas coisas e considerando que existe sempre a possibilidade de novos vírus surgirem, a gente hoje está bem preparado para enfrentar uma nova pandemia? Com certeza não, né? A gente vivenciou isso, né? Não foi só no Brasil, inclusive os Estados Unidos, que tem um índice melhor de preparação, não soube responder adequadamente à pandemia. A gente debateu isso aqui no primeiro dia, né? Foi tema importante de conversas, né? Porque em diferentes países a resposta não foi inadequada, ou foi inadequada, né? E o que a gente pode aprender de lição com essa emergência de saúde pública? Então, assim, o que eu complementaria a excelente resposta do Júlio, primeiro eu concordo, não estamos preparados. Temos os elementos para nos prepararmos, mas ainda não fizemos isso. Então, alguns exemplos concretos, assim, coisas que a gente sabia de pandemias e epidemias de 100, 200 anos atrás, que deveriam ter sido feitas, não foram. Então, a própria questão de investir, o Júlio é especialista nisso, mas existe uma regra para quando a gente lida com doença infecciosa e com surto de doença infecciosa que é baseada num tripé: testagem, rastreamento de contatos e isolamento dos suspeitos. Isso não foi feito no Brasil, basicamente em nenhum lugar do Brasil. Então, aquela coisa de testar em grande quantidade, eu sempre cito o exemplo de um amigo meu na Austrália, teve um momento que surgiu um caso no estado, aquele caso, através de rastreamento de contatos, gerou 33 mil testes de pessoas que potencialmente podiam ter tido contato com aquele caso. Então, assim tu leva a sério, assim tu isola as pessoas e tu evita que o vírus circule. Nós não fizemos esse beabá das doenças infecciosas. Outra coisa que nós não estamos preparados, e podemos estar, mas ainda podemos ficar para o futuro, mas não estamos ainda, é em relação à própria produção de material. O Brasil é um país que tem capacidade de produzir vacina, o Brasil é um país que tem capacidade de produzir teste, tem universidades fortes, tem conhecimento acumulado, tem pesquisadores brilhantes na área de doenças infecciosas, mas tem déficits de investimento em pesquisa, em ciência, tecnologia. Então, assim, eu acho que não estamos preparados, mas temos os aprendizados que nos possibilitariam que nos preparássemos. A dúvida é se esses aprendizados serão usados ou não. E talvez, assim, o que a gente pode dizer de positivo, né, de tudo que ocorreu, talvez seja desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente uma nova plataforma de vacina. Isso foi debatido aqui no Congresso, né? A gente está na terceira geração de vacinas, essas baseadas em mRNA, que vão ser úteis para outras doenças infecciosas, que vão ser úteis para a oncologia, para câncer, mas para responder também futuras pandemias, porque toda a sua produção é sintética, não depende de micro-organismos e rapidamente você pode adaptar e disponibilizar para a população. Então, talvez o legado positivo
seja que no futuro, se tiver qualquer outra doença infecciosa, qualquer outra pandemia, a gente deve produzir vacinas, inclusive mais rápido. Vai ficar a grande questão que ficou desse momento é se essa distribuição vai ser igual ou não. A gente não teve sucesso com o COVAX Facility, a OMS não conseguiu entregar uma distribuição de vacina igualitária entre todos os países, principalmente os países pobres da África. Mas eu acredito que tem outro aspecto importante que a gente pode aprender de lição para essa pandemia. E também está sendo tema aqui do nosso Congresso Unidos pela Saúde, né? Que é a comunicação. A gente falhou, né? E principalmente Estados Unidos e Brasil mostram que a falha na comunicação foi a principal responsável pelo recorde de número de óbitos que nós tivemos, né? Não é só coordenação, mas é se comunicar. O próprio Ministério da Saúde, não é só a liderança, mas a gente não sabe como se comunicar, não sabe como chegar na população. E isso vai ser um novo desafio, junto com as novas formas de comunicação, mídias sociais, redes sociais, como que a gente consegue atingir a população, mudar comportamento. Isso tem impacto, infelizmente, negativo em todas as vacinas. A nossa campanha de influenza foi a pior cobertura dos últimos anos. Todas as vacinas do PNI estão com baixas coberturas. Como que a gente vai reverter isso? Então, a preparação para a próxima pandemia começa agora, entendendo como que a gente pode convencer as pessoas a se vacinarem. E esse cenário, até a gente viu bastante na mídia, ali em 2020, 2021, a era das pandemias. Estamos vivendo a era das pandemias. Faz sentido realmente? A gente realmente tem que começar a se preparar como algo que pode acontecer a qualquer momento? Total sentido, porque claramente, né, nós vivemos num mundo mais globalizado, com mais conexões aéreas, rapidamente, 48 horas, qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar do mundo. A gente tem uma relação com o meio ambiente muito complicada, né? Muito próxima e muito fácil que ocorra esses spillover, né? Ou seja, vírus que são do meio ambiente e da forma como a gente lida com esse meio ambiente, isso se torna mais frequente. E as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas vão favorecer esse surgimento e esse spillover, né? Que é a transferência de vírus ou de bactérias do ambiente natural para a humanidade, para a sociedade. Então, sim, a gente tem que se preparar mais porque esses fenômenos vão se tornar mais frequentes. A gente teve Desculpa, doutor, quer complementar? Não. A gente teve, nos últimos anos lá, eu vou trazer desde 2008, 2009, a gente teve a gripe do H1N1, que foi um evento, assim, de alguma forma mundial. A gente depois teve a SARS, MERS e aí o Covid. Tivemos Zika também no meio, né? É verdade. Tivemos Zika que o Brasil respondeu muito bem, né? Bom que se fale que o Cláudio Baravic, que está aqui, era um dos coordenadores do Ministério e a gente foi um exemplo para o mundo. Então, a gente sabe como fazer. Isso. Só uma... Estou tentando pensar numa diferença do Zika para os demais. O Zika, ele ficou muito... Vírus respiratório, né? A outra é uma arbovirose, né? Não, porque assim... Como tu falou desse negócio da globalização e a gente está muito mais próximo, a gente pode entender alguma coisa dessas comparadas com a Covid, né? Pequenas epidemias até chegar lá, e isso pode ser que se repita no futuro da gente ter uma próxima não tão grave, uma outra, e aí chegar numa onda gigante como foi a... Na verdade é o seguinte, nós temos fatores que, como o Júlio disse, facilitam que vire global. Então, a conectividade muito fácil, as mudanças climáticas, etc., que vão fazer surgir novos. Mas claro que o que vai determinar se um surto vai virar uma epidemia ou uma pandemia é a forma de disseminação. Então, o Ebola, por exemplo, que tem uma letalidade super alta, mas o Ebola, pela característica da transmissão dele, ele ainda, a maioria das vezes, fica restrito geograficamente. Mesmo o MERS, ele ainda teve uma muito maior peso em algumas regiões geográficas.
A Covid não. E aí, o que a Covid tem que nós temos que aprender? O que o SARS-CoV-2 tem que a gente precisa aprender? Primeiro, é que ele dissemina fácil, mas mais importante, que tem esse componente da disseminação via assintomáticos. Porque isso é uma coisa crucial, entende? É a pessoa que não sabe que está carregando e está disseminando. Então, se a gente pegar, a gente pode fazer analogias também com HIV. Então, claro que o HIV tem uma diferença que é mais difícil de passar de uma pessoa para outra, precisa do contato muito mais íntimo. Então, assim, o que vai decidir se um novo surto vai chegar à gravidade que chegou a Covid-19 tem muito a ver também com a capacidade de como que ele contagia as pessoas. Claro que a gente se preocupa, e eu concordo com o Júlio, por quê? Porque é como se o cenário estivesse propício para que aconteça com mais frequência do que aconteceu no passado. Nós não estamos aqui fazendo um discurso alarmista dizendo que nos próximos 10 anos vai ter 10 pandemias. Claro que não. Mas que o cenário propicia uma disseminação maior do que propiciava no passado, infelizmente isso é verdade. E quando você compara esses vírus, né, o que a gente entende claramente é que o risco das próximas pandemias deve estar associado com vírus respiratório, transmissão pessoa a pessoa e taxa de transmissão, né, porque é isso que, né, é muito favorável atualmente a gente entender da forma que a gente vive em conglomerados, né, em cidades megas metrópoles, né, é muito fácil esse tipo de disseminação. Diferente da Zika, por exemplo, né, apesar de ter sido considerado uma emergência de saúde pública, ela foi restrita a uma região onde tinha um vetor Aedes aegypti. Por isso que realmente, né, as doenças respiratórias são mais preocupantes por conta dessa facilidade de transmitir pessoa a pessoa. A transmissão pelo ar favorece que uma próxima pandemia seja eventualmente e novamente de um vírus respiratório. Pensando nisso, pelo que eu entendi, tu citou como um fator bem diferente o fato de ocorrer a disseminação por assintomático. Isso é exclusivo do SARS-CoV ou ele é uma das características bem diferentes, mas acontece em outros também? O Júlio pode explicar melhor porque é especialista nisso, mas assim, tem algumas infecções por vírus ou por bactéria cuja transmissão se dá basicamente na fase aguda de sintomas, e outras não. O fato de que uma doença respiratória, que já é diferente, o Júlio estava explicando, uma coisa é uma doença que passa do mosquito para o humano, outra coisa é uma doença que passa de humano para humano via respiratória. E além disso, a pessoa não está com sintoma e está transmitindo, e essa conjugação de fatores, combinação dos fatores faz com que o SARS-CoV tenha essa tempestade perfeita e que ele tenha se disseminado tão rápido. Mas o Júlio pode complementar porque é um especialista em doença infecciosa como um todo. Né? Não, eu concordo plenamente, Pedro. E é isso, né? Assim, de alguma forma, né? Vamos dizer, a taxa de transmissão, o nível de vírus, né? Quantidade de vírus que tem na via aérea superior, principalmente, ela determina a facilidade de transmissão. Por exemplo, o SARS-CoV-2, se você ficar 15 minutos com uma pessoa, já é considerado contato. Esse é o tempo, 15 minutos a menos de 1 metro. Agora, para a tuberculose, você tem que ter um contato íntimo. Também é uma doença respiratória, só que é transmitido pelo micobactéria tuberculose, que não tem essa eficiência no que diz respeito de transmissão. Então, para você adquirir a tuberculose, com 15 minutos você não adquire. Você precisa estar morando junto com a pessoa, dormindo junto com a pessoa, morando no mesmo domicílio. Os contatos são menores, o número de pessoas em risco é menor. Então, realmente, né, quando a gente compara as bactérias e os vírus, né, entrando mais na parte microscópica da coisa, né, os vírus respiratórios, ele possui essa condição mais favorável de transmissão de pessoa a pessoa, porque ele tem essa habilidade de colonizar numa carga viral extremamente elevada e, por isso, favorece uma transmissão apenas em um contato esporádico. Pelo que vocês comentaram, me parece que toda a resposta, se ela vai ser boa ou não de combate, ela começa no diagnóstico, né? De como identificar primeiro as pessoas que estão em risco e depois as pessoas que estão
infectadas. A gente adotou algumas estratégias no início da pandemia. Então, a gente tinha algumas coisas como a gente escaneava temperatura, a gente teve as práticas de poder lavar as mãos, higienizar sempre as mãos, a utilização das máscaras, mas assim, basicamente para identificar e de alguma forma proteger. A gente, no início, confiou bastante nos sintomas e na presença de sintomas, na medição da temperatura. Então, para entrar em determinados lugares, tu tinha que fazer o teste do termômetro, até que a gente começou a utilizar com mais frequência os testes de PCR, e aí depois aqueles de farmácia, que são menos precisos, talvez, mas mais rápidos e práticos. Dessas coisas que a gente utilizou, o que vocês identificaram que de fato funciona? E se tivesse uma próxima, aonde que vocês investiriam mais? Não, olha só, por exemplo, medir temperatura, febre não é um sintoma específico da Covid. O que a nossa pesquisa mostrou, e aí a gente tem que trazer dado, os sintomas, se tivesse que olhar um sintoma que efetivamente parece que é o que mais identifica essa doença, é a perda ou alteração do olfato e do paladar. Parar de sentir o cheiro ou o gosto das coisas. Isso é uma coisa que, pela nossa pesquisa, lá no começo da pandemia, 2/3 das pessoas infectadas apresentavam esse sintoma. E a outra pergunta, que é sempre o seguinte: tá, mas se tu apresenta esse sintoma, pode ser outra coisa? Esse sintoma não é um sintoma que dá toda hora. É diferente de febre, que a febre acontece por 20 problemas, ou tosse, ou qualquer outra coisa. Então, assim, essa é uma medida um pouco inespecífica. Uma coisa que, de novo, o Júlio é mais especializado do que em doença infecciosa, uma frase que existe em doença infecciosa há muitos anos é: doença infecciosa não se identifica só por sintoma, tem que testar. Então, assim, volta ao que a gente falou no começo do episódio, testagem. A universidade onde eu trabalho hoje nos Estados Unidos, eles retomaram as aulas com um ritmo de testagem, no meio do ano de 2020, com um ritmo de testagem de 2 testes por semana, todo mundo, para identificar muito rápido e isolar as pessoas que tiveram contato com o vírus. Então, assim, testagem é uma coisa que eu adotaria de novo. Usar sintomas, pode usar, mas é melhor usar sintomas mais específicos. A questão das máscaras é uma das baboseiras que eu mais ouvi na pandemia, porque peraí, você contra a máscara, máscara é uma coisa tão simples, etc., por que não usar? Então, a máscara é uma medida bem útil. E aí talvez a mais polêmica de todas, vacinação com certeza, e a mais polêmica de todas, que é a questão do isolamento, do distanciamento físico. Porque aí entra um ponto complicado, né? O Brasil usou uma estratégia muito ruim nisso. Quando a gente olha a literatura para conter um agente infeccioso, o que a gente faz? Basicamente, o que a literatura mostra? Fechamentos muito rigorosos e curtos, que foi a estratégia que vários lugares do mundo usaram. Então, quando chegava num momento muito ruim, fecha tudo mesmo, ruas desertas, tu basicamente acaba com a circulação do vírus comunitariamente e depois tu reabre. O Brasil tentou fazer um jeitinho brasileiro para isso. Então o Brasil fechou, mas não fechou muito, e fechou por muito tempo. Aí entra o prejuízo para a economia, aí entra a coisa de dizer assim: então nós pesquisadores não estávamos preocupados com a economia. Longe disso. Não tem nenhuma entrevista do Júlio, não tem nenhuma entrevista minha, não tem nenhuma entrevista da doutora Margarete que diga: não, o que tem que fazer é ficar fechado por 2 anos tudo. Olha, o país quebra em 2 anos com tudo fechado. Tem que fazer fechamentos corretos, cirúrgicos. E a gente não fez. A gente não teve coragem. Então a gente fez fechamentos muito mais ou menos e longos, e isso prejudicou. Não conseguiu diminuir a circulação do vírus e prejudicou a economia do país. O tal toque de recolher, né? Várias cidades implementaram isso, né? O principal setor afetado foi bares e restaurantes. Então, muita gente até comentava, né? Na verdade, só tem Covid à noite, né? Só tem Covid no bar, no restaurante. Então, é o que o Pedro está falando, né? E quando a gente vai ver os dados de epidemiologia, o que mostra que as pessoas que moram mais distantes, né? E que demoram mais tempo no transporte público, isso em várias cidades, em São Paulo,
existe esse dado específico, a USP gerou, no Espírito Santo também. Então, a pessoa que pega mais transporte público, fica mais tempo no ônibus, tem mais risco. As pessoas do setor de serviço tiveram mais risco de adquirir. Os pobres tiveram mais risco. As pessoas que não são assalariadas tiveram mais risco, porque tiveram que se expor mais à doença, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala, né, do que deu certo e o que não deu, o que o Pedro comentou em relação à dualidade entre saúde e economia não existiu nos lugares do mundo que conduziu bem a pandemia, né? Porque esses lugares, como o Pedro falou, eles fecharam por curto tempo, mas tinha um suporte social associado. Então não é só fechar e deixar esses trabalhadores, eventualmente os pequenos, principalmente os pequenos e médios empresários que são responsáveis pela maioria dos empregos no Brasil, mas dá condição. Teve governo que pagou salário de funcionário, teve governo que pagou auxílio para essas pessoas e a gente não fez nenhum suporte social no fechamento, entendeu? Teve governo que, para empresas pequenas e médias, usou faturamento médio reportado de anos anteriores e suplementou. Então, assim, fazer isso por um curto espaço de tempo seria, inclusive, muito mais econômico para o país do que dar auxílio emergencial para toda a população por não sei quanto tempo. Mas existia a política de desacreditar a nação, né? Porque é justamente isso que a gente passou no Brasil, né? Alguns estados que seguiram a ciência recomendaram, o governo federal não recomendava, e existia uma briga ideológica do ponto de vista dessa recomendação e, no final, ninguém seguia direito a recomendação. Mas a gente teve impacto, sim, né? Os estados que, de alguma forma, tiveram uma comunicação mais adequada, tiveram menor mortalidade. E a gente pode ver estados do Nordeste, que são estados pobres, que tiveram menos mortalidade do que os estados do Sul, que são mais ricos. Então, aí entra uma questão importante ideológica, né, de comunicação, do grupo, né, político que apoiava o fechamento, do que não apoiava. Existem diversas pesquisas, né, inclusive a EpiCovid também, mostra que quem realmente, as cidades, né, que tinham maior apoio, né, do ponto de vista da direita, tiveram maior índice de contaminação, maior mortalidade. As pessoas que tomaram cloroquina, por exemplo, né, eles tiveram maior risco de adquirir a doença. Então, realmente, a questão da comunicação, a questão ideológica, polarização, que a gente discutiu aqui também no evento, né, faz parte desse contexto de como a gente pode trabalhar melhor para responder futuras pandemias. Uma pergunta de curiosidade. Vocês viram que as minhas perguntas elas têm bastante a ver com assim, logística e etc, né? Porque, enfim, é mais onde eu tô mais ligado. Assim, mas a estratégia do confinamento, eu acho que a escala é um fator muito complicador para um confinamento efetivo, porque se a gente tem um surto, por exemplo, em determinada região, por exemplo, vou pegar um exemplo, talvez não seja melhor, mas Zika, tá? Fica numa determinada região. E a gente isolar aquelas pessoas ali, enfim, fazer um confinamento, me parece um desafio muito menor do que, claro, tu confinar o mundo inteiro, né, e cada país inteiro. E a gente até, na verdade, a gente até teve cada município, eu não me lembro se era cada município ou cada estado poderia definir as suas próprias regras, que isso poderia fazer com que a gente conseguisse balançar de alguma forma. No lugar onde eu moro, eu tenho a impressão de que a gente fechou cedo demais, e aí quando chegou ali, 2 meses depois, quando o negócio... O pessoal já estava começando a soltar um pouco, porque, enfim, é difícil também ficar confinado de verdade, né? Assim, tipo, confinado ultra rigoroso. Por muito tempo a gente vai... Sabe, parece que a gente vai enfraquecendo o negócio. Então, eu não sei se isso é uma coisa... Se para uma pandemia novamente mundial, se a gente não teria que, enfim, avaliar bem como fazer esses... Mas olha só, acho que aí tem muita coisa para discutir. A primeira coisa é dizer que a China
Se nós estamos falando de escala, a China conseguiu super bem na primeira onda isolar a região de Wuhan e não bombou no resto da China naquela primeira onda. Então, é possível tu fazer barreira sanitária, que é algo que existe antes. Agora, o Brasil, a gente fala hoje rindo, mas é gravíssimo, né? O Brasil com a Gama, que na época se chamava de P1, o Brasil fez ao contrário, né? O Brasil pegou as pessoas infectadas com a Gama, que não estava circulando nos outros estados do país, e mandou para os outros estados para terem atendimento. Então, assim, existe a boa prática e existe a péssima prática. O Brasil, nesse caso, fez a péssima prática. Mas, então, assim, essa é uma informação importante. Assim, a barreira sanitária é viável. Mas o que tu falasse é uma questão super importante. Então, assim, nós fechamos cedo demais? Não, nós fechamos errado. Não é fechamos cedo demais. Claro que quando chegou, nós precisávamos ali ter uma atenção especial. Mas aí, por exemplo, quando a gente fez o EpiCovid-1 no Rio Grande do Sul, em abril, um mês depois que o troço tinha chegado, nós fizemos 4.500 testes e deu 2 positivos. Ou seja, o vírus estava circulando muito pouco no estado do Rio Grande do Sul. No mesmo estudo, quando a gente foi para o Brasil inteiro, em Manaus, de cada 3 testes que a gente fazia, 1 dava positivo. Então, assim, no Rio Grande do Sul eu precisava de 1 positivo a cada 2.000. Em Manaus eu tinha 1 positivo a cada 3. É óbvio que as estratégias tinham que ter sido diferentes, mas tu olha na prática, não foram muito diferentes. Então, assim, não se usou o estado epidemiológico de cada região em cada momento para se definir as políticas de distanciamento. Mesmo porque faltou orientação do governo federal, né? Essa orientação faz parte da avaliação de risco. Os estados e municípios têm deficiências técnicas importantes. E é função do governo federal justamente elaborar esses critérios, estabelecer os critérios mais adequados do ponto de vista de qual recomendação é mais adequada para cada região, para cada cidade. Uma última pergunta, eu sei que o tempo de vocês está bem corrido aqui, mas uma última pergunta. Em relação à testagem, como eu viajo bastante, né? Claro que durante a pandemia viajei muito menos, mas ainda assim eu tinha que, em alguns momentos, viajar. Então, tinha o protocolo para, antes de viajar, tinha que testar para saber se poderia ir, depois testar quando voltava para saber se poderia encontrar os familiares e tal. No início, a gente começou fazendo sempre o PCR, mas era um exame demorado, caro, né? E às vezes era o mais preciso, mas eu me lembro que no início da pandemia havia uma certa diferença na metodologia de um laboratório e outro, porque os ciclos usavam diferentes e tal. Então, eu tive um teste que foi positivo e que era negativo. Então, ele era caro, difícil de acessar, demorado, né? Mas, enfim, ele tinha um alto grau de precisão. Depois a gente começou a poder fazer teste na farmácia, porque se tornaram disponíveis os testes. Mas na medida que eles estavam disponíveis na farmácia, a gente tinha que fazer com hora marcada, a gente via já em outros países, como a Inglaterra, eles estavam distribuindo para as pessoas testarem em casa. E isso é uma coisa que a gente poderia ter em próximos casos, as pessoas mesmo fazerem a vigilância? Eu acho que assim, a questão do autoteste, né, e do teste rápido, ele é importante como medida individual de proteção, né? Ele é importante para a pessoa entender se ela tem risco ou não, para dar segurança dela, por exemplo, visitar um familiar idoso, dela poder viajar. Eu acho como medida individual super relevante. Garantir acesso à testagem, independente do teste, é super importante, porque isso leva à conscientização do isolamento propriamente dito. A pessoa só se isola depois que tem um teste positivo. A pessoa não se isola no sintoma. E favorecer essa testagem se dá através da distribuição gratuita, da facilidade. Lógico que a gente perde dados de vigilância, né? Mas no momento que você tem elevada transmissão, você pode ter vigilância sentinela, você pode ter vigilância hospitalar, que a gente chama de CIVEP-gripe. O mais importante é que você garanta acesso à testagem. Então, acho que é super válido do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de avaliação de risco. No futuro, a gente tem que pensar metodologias mais fáceis. E o Covid trouxe isso, né? A gente agora tem testes de saliva, né? Não sei se lá
na sua universidade que você está, eles fazem 2 testes por semana suave, ninguém vai querer fazer. Agora fale para coletar um pouco de saliva no potinho. Todo mundo dá um pouco de saliva, entendeu? Então a facilidade de testagem favorece a adesão ao isolamento. Lá na nossa universidade, desde agosto de 2020, era tudo saliva. Né? Aí a Eles diferença. criaram o teste de saliva bem rápido. Você ainda está pensando na distribuição gratuita daquele do cotonete. E aqui nem chegou a saliva do teste rápido. Se eu fiz muitos exames do de cotonete, mas muito mesmo. Posso te dizer que facilmente uns 30. E ele é desagradável. Então, imagine né? você ter um de saliva. Você não ia testar muito mais? Claro, com né? certeza. Gente, muito obrigado. Foi um ótimo papo e é sempre a gente fica contente de falar com as pessoas que enfim, que sabem direcionar e sabem nos indicar o bom caminho para a gente ir para frente. É isso aí, gente. Para saber qual é o próximo episódio do CCM Conecta, é só seguir no Instagram, @ccmgroupbr, e a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Abraço.